Olá, sejam todos muito bem-vindos ao New Deal, programa da BMC News focado em novos mercados e investimentos alternativos. Meu nome é Gabriel Monteiro, vou lhes acompanhar nestes próximos minutos de conversa. Hoje um assunto bastante interessante, ambiente para startups. Aquelas companhias foram bastante conhecidas recentemente aí no mercado, já são bem costumeiras para o investidor brasileiro, estão permeando praticamente todos os setores da economia nacional e internacional, sempre focadas na escalabilidade de negócios, na inovação aplicada a modelo de negócios. A gente vai bater um papo bastante interessante sobre ambiente para investimentos nesse tipo de startup, nesse tipo de companhia. Havia bastante recurso disponível no mercado alguns anos atrás, então o desenvolvimento deste tipo de negócio era bastante facilitado, e hoje com taxa de juros, hoje com as dificuldades que nós temos principalmente com a restrição ao crédito e acesso a recursos, o ambiente ficou um pouco mais complicado. Será que em 2024 nós já temos um ambiente um pouco mais amigável para o desenvolvimento deste tipo de companhia? Nós vamos conversar hoje sobre este assunto com Jorge Vargas Neto, CEO e fundador da B-Hub. Seja bem-vindo, um prazer enorme tê-lo por aqui. Muito obrigado, Gabriel, o prazer é meu. Eu agradeço muito a você e a BMC News pelo convite e vamos conversar aí sobre esse assunto que é muito relevante aí, tanto para empreendedores quanto para investidores. Perfeito, eu já queria traçar um histórico aqui para o investidor que está nos acompanhando. Aqui tem diversos perfis, tem o gestor de recursos, é o assessor de investimento, é o investidor pessoa física, aquele curioso que passou aqui na nossa programação, está assistindo a este programa. Qual é o teu histórico com startups? Como que você chegou neste mundo de companhias focadas na inovação, na escalabilidade do modelo de negócios? Há quanto tempo você já lida com esse tipo de empresa, com captação e com gestão desse tipo de recurso? Perfeito. Bom, eu já empreendo há mais de 10 anos. Eu comecei minha carreira no Pinheiro Neto, no time de banking, e lá eu tive a oportunidade de conhecer e de servir grandes empreendedores como Davi Vélez do Nubank, Sérgio Furo do Acreditas, entre outros. E aí com isso eu saí do escritório, empreendi com a minha primeira empresa chamada Biva, uma empresa pioneira em empréstimos peer-to-peers. Depois de cerca de 3 anos nós vendemos para PagSeguro. PagSeguro logo depois fez o IPO, pude vender minha participação, criamos uma outra empresa chamada Zen Finance. Essa também, após alguns anos, nós vendemos para o Rappi. Criamos, então, o Rappi Bank, fiquei lá 1 ano e aí saí para criar a B-Hub. Então, dentro dessas 3 empresas, eu já participei da captação de mais de 200 milhões de reais em equity e de mais de 500 milhões, né, mais de meio bi, em investimentos de dívida para financiar operações financeiras. Então, tenho um pouquinho de experiência nesse mercado. Pouquinho de experiência fazendo a gestão dessas companhias, participando das captações. Então, basicamente, aí, o histórico de um empreendedor de bastante sucesso recente no mercado e que está agora trazendo essa nova iniciativa com a B-Hub. É uma iniciativa bastante interessante que eu vou explorar ao longo deste episódio. E a pergunta primeira que eu quero já levantar aqui para ti, sobre startups, um investimento ainda bastante pressionado, um cenário ainda muito complicado, macroeconômico, nos últimos anos, por conta principalmente da disparada da taxa de juros, é difícil competir com uma Selic tão alta, com uma renda passiva tão atrativa assim no mercado brasileiro. 2024, tá? A gente já está praticamente na metade, passando um pouquinho agora da metade, mas melhorou o cenário na tua avaliação? Você olhando para trás, olhando para os últimos 2 anos, a gente sabe que as dificuldades elas permanecem, mas o cenário para startups especificamente, ele melhorou em 2024, ao menos neste começo de ano? Eu entendo que sim, houve uma melhora porque não estavam ocorrendo nenhum tipo de transação e as transações voltaram a ocorrer, o que já é uma melhora por si só. Todavia, é importante a gente dizer de que a maioria das transações que estão ocorrendo, elas estão sendo no que chamam de flat ou down rounds, ou seja, são mantidos a avaliação de rodadas anteriores ou está havendo uma redução. E muito atrelado à questão que você bem mencionou, dessa elevada taxa de juros, ou seja, isso aumenta o valor de desconto. Então, se uma empresa está crescendo, digamos, 50%, um crescimento real dela é reduzido, né, tanto da inflação quanto do custo de oportunidade. Então, né, que está atrelado à Selic. Então, isso acaba aumentando o hurdle, né, ou seja, os investidores eles estão sendo muito mais criteriosos e, do outro lado, também
há uma pressão do valuation, porque esse resultado, né, a projeção de rentabilidade, ela precisa ser muito maior do que a taxa livre de risco, que é a Selic. Perfeito, então você faz esse comparativo. A gente não está falando, por exemplo, de um investimento apenas para este ano de 2024. Startup, quando você investe no desenvolvimento de uma companhia, você coloca recurso para pagar salários, coloca recurso para desenvolver marca, para fazer publicidade. Então é aquele tipo de recurso que ele demora para voltar, não é um investimento que você vai colocar no começo e vai tirar no final do ano. Então você não compara apenas com estes 10,5% que temos de Selic, você compara com um horizonte bastante amplo. Então olhando para frente, você tem uma taxa muito alta a ser batida e que é muito atrativa para o investidor comumente que compartilha esse perfil com os investidores de startup. Total. E eu diria que não somente você tem esse investimento de longo prazo, né? Em média, os fundos eles têm um período de alocação e retorno do investimento de cerca de 10 anos, ou seja, é um investimento de longo prazo, com baixa liquidez, ou se é que há liquidez. E atrelado a isso também você tem um fator de risco, que é startups, né? Você tem uma elevada taxa de mortalidade. É o que se chama de power law. Então, normalmente a cada fundo tem um investimento normalmente de 30 empresas para você ter um pool de diversificação adequado. Dessas, 2 a 3 vão retornar, né, o investimento todo do fundo, ou seja, é o que se chama de power law. Você tem uma alta concentração do retorno em poucas empresas. Então, é um investimento complexo, né, e que assim, ele demanda você ter um ambiente favorável e você ter ali uma alocação muito bem feita por parte dos investidores. É por isso que a gente tem alguns fundos aqui no Brasil que são muito reconhecidos por terem investido nos principais cases de unicórnios do país. Perfeito, e é sempre essa busca por talvez a tese que vá vingar dentro Exato. do portfólio, que é difícil de fazer avaliação. Então a diversificação é extremamente fundamental neste cenário. E aí, por exemplo, olhando para esse tipo de captação, você mencionava que em 2024 nós já começamos a perceber algumas captações surgindo, ou Sim. com o mesmo valuation anterior ou com um valuation um pouco abaixo. Em que faixa do negócio nós temos essas captações? Por exemplo, são investimentos ali em fases muito iniciais dos negócios, são investimentos, por exemplo, já um pouco mais avançados. Como que você identifica agora este cenário para, por exemplo, o momento das companhias? Que a gente tinha captação com PowerPoint. Sim. Existe isso, existe essa modalidade de investimento, você faz um investimento muito inicial na companhia. Então, isso já está acontecendo, investimentos ali, por exemplo, seed, pré-seed, a gente já vê um cenário melhorando, ou com empresas que já estão com o modelo talvez um pouco testado e estão buscando pela escalabilidade e pelo aumento ali da sua atuação. Perfeito. Os investimentos de pre-seed, que são exatamente os investimentos do PowerPoint, e no caso da própria B-Hub, nós captamos no pre-seed 24 milhões de reais. Então, eles continuam correndo e, na verdade, na minha percepção, são os investimentos que são menos impactados pelo contexto atual. Por quê? Porque, basicamente, você tem esse fator da diversificação e você tem um horizonte muito maior. Então, são investimentos que eles vão maturar em 5, 10 anos. Então, você está olhando menos para o cenário atual e mais para uma perspectiva de longo prazo. Então, eu entendo que quanto mais perto você está de um horizonte de uma eventual abertura de capital, maior é a pressão para o contexto de uma captação. Então, as métricas têm que ser muito melhores, né? O hurdle ali do investidor ele é muito mais alto. Então, quanto mais próximo você está desse horizonte, maior essa pressão, e aí você está tendo aí essa pressão para ter um down e um flat round se você precisa captar. Então, eu acho que quanto mais próximo do IPO ou desse estágio de growth, maior tem sido essa crítica por parte dos investidores. Né? Perfeito, é onde o capital está um pouco mais seletivo. Exato. Porque, querendo ou não, quando você faz um investimento em pre-seed, o valor é bem menor, Sim. Os recursos aplicados são bem menores, você consegue espalhar aquele mesmo volume de recurso em diversas teses, e aí Sim. traz esse quesito da diversificação para a carteira de um fundo de investimentos. Perfeito. E na medida em que quanto você vai avançando, você tem muito menos oportunidade de fazer essa certificação, porém também há uma diluição desse risco. Por quê? Quanto mais inicial o seu estágio, maior é o risco, né, em termos de sobrevivência. Então, uma empresa que já está no estágio de growth, você
consegue, né, até faz parte da estratégia dos fundos, normalmente eles alocam 30% a 50% para essas empresas de early stage, né, do seed até o Series A, e depois o restante é o double dip on the winners, né? Então as empresas que estão dando mais certo, você aloca o restante do fundo para reinvestimentos nessas empresas. Agora, eu faria um carve-out que tem um setor que esse está assim, havendo uma pujança enorme. Qual é esse setor? Empresas de inteligência artificial. Essas empresas são múltiplos diferentes, têm um capital aí bastante pujante procurando essas oportunidades. Essas aí estão num ambiente à parte, eu diria. Então elas estão funcionando, talvez até bem distante do cenário todo que a gente está montando. Acho que a gente consegue fazer a comparação com empresas até de capital aberto. Que a gente tem esse mesmo cenário fora do Brasil. Perfeito. Talvez os cenários as empresas mais tradicionais têm bastante dificuldade em novas captações, com follow-on, no caso das companhias abertas, tendo dificuldades, por exemplo, na precificação dos seus negócios, e tecnologia em especial, inteligência artificial, funcionando completamente à parte do mercado. Este mesmo movimento você está enxergando nas startups, ao menos aqui no mercado brasileiro, há um interesse à parte por esse tipo de companhia que não está exposto, talvez, a este cenário de alto risco em que estamos vivendo. Com certeza, eu diria que isso acontece internacionalmente, né? Você vê com a NVIDIA, que é uma empresa que, em termos de faturamento, ela é infinitamente menor do que uma Microsoft, do que uma Apple, do que uma Amazon, porém, hoje ela é a empresa mais valiosa do mundo, né? Sendo avaliada em 3,4 trilhões de dólares. Então, e da mesma forma a gente vê também startups aí começando, tem uma startup nova de inteligência artificial que o Elon Musk está criando, que é a empresa no PowerPoint de novo, valendo 6 bilhões de dólares. Então, tudo bem que é o Elon Musk, mas acho que realmente as empresas que estão atuando nesse ramo de inteligência artificial, elas estão no mercado à parte. E por que você acredita que esse movimento esteja acontecendo? É porque realmente é uma tecnologia muito atrativa. Ela vai além, por exemplo, de um segmento dentro das startups. Você tem as edtechs, você tem as healthtechs, você tem, por exemplo, as fintechs. Acho que a empresa de inteligência artificial, ela atua praticamente... Essa aplicação dessa tecnologia, ela funciona para praticamente qualquer modelo de negócio. Então, talvez aí esse valor que está sendo enxergado para esse tipo de companhia, por que você acredita que esse valuation está sendo tão esticado, elas estão conseguindo fazer captações que normalmente não acontecem com o restante das startups? Como é que você vê este sentimento geral? Olha, tem uma razão científica por trás disso. Qual que é essa razão científica? A gente, né, os mercados, eles sempre estão atrelados a duas forças. Ele está atrelado ao ganho de produtividade e ele está atrelado a um ciclo econômico. E que eles se conversam. Então, quando você... a gente tem um ganho de produtividade que ele vai mais ou menos linear ao longo do tempo. Só que você tem ciclos expansionistas e ciclos de retração, que na verdade você usa o crédito para você suplantar essa produtividade de tempos em tempos, a depender desse ciclo econômico. Então, por que a inteligência artificial está causando esse fenômeno de, digamos, desprendimento desse valuation que o mercado está aplicando? Basicamente, porque você está gerando um ganho exponencial de produtividade. Como? A partir isso já é materializado em várias indústrias que você está conseguindo gerar essa exponencialidade de ganho de produtividade. Então, por exemplo, indústrias que você tem uma alta carga de trabalho manual, você já consegue ter esses ganhos expressivos de produtividade, como também indústrias que dependem também de uma elevada carga de processamento. Então, esses LLMs, que são esses algoritmos mais modernos, eles já estão trazendo esse ganho de produtividade muito relevante que causa esse desprendimento. Então, você vê essa linearidade de ganhos e quando chega a AI, você tem essa exponencialidade. Então, tem uma razão científica por trás dessa avaliação, mas ainda eu diria que a gente está ainda no começo, a gente está engatinhando aí para a gente ver se isso efetivamente vai se materializar ou não. Perfeito. É um risco latente para o investimento nesse tipo de tecnologia? Afinal, se espera muito da inteligência artificial, só que a gente ainda não tem efeitos concretos. A gente tem um efeito ainda muito incipiente no efeito do que praticamente isso vai afetar
na gestão de companhias, nessas atividades mais manuais, mais práticas, talvez que exigem muito processamento. Então, há este risco da animação geral do mercado, por assim dizer, do valuation ser esticado demais? Olha, eu acho que sempre há esse risco, né? Eu acho que os mercados também, eles sempre tendem a overreact, né? Então, normalmente ele precifica algo que ele acha que vai acontecer no futuro. E pode ser que se materialize melhor ou pior do que o mercado está avaliando atualmente. Então, acho que tem sim esse risco intrínseco, mas eu acho que essa tendência da inteligência artificial ela veio para ficar. E eu acho que a gente tem assim, possibilidades virtualmente infinitas a partir disso. E alguns riscos também, porque há um fator, né? Se você olha essas transformações que a gente vê de ganho de produtividade, elas estão muito atreladas aos movimentos de industrialização, né? E isso propiciou, na verdade, uma geração de riqueza que gerou importantes ganhos sociais. Então, com a industrialização, você veio aí uma série de ganhos de geração de valor que permitiram, né, a geração de uma massa né, que eu diria, vamos dizer, da classe média. Houve uma expansão muito grande a partir dessa industrialização e pessoas que antes faziam um trabalho ali de baixo valor agregado em campos, etc., passaram, né, dentro dessa industrialização, desse movimento para as grandes cidades, passaram a ter uma qualidade de vida muito melhor. Então, isso, nesse momento com a inteligência artificial, há uma discussão de qual que vai ser o impacto disso. Se vamos ter novos ganhos e as pessoas vão poder trabalhar menos e ter um ganho maior, vão poder ser mais criativas, etc. Mas há também uma visão de que vai gerar uma grande massa de desemprego, né? E essas pessoas, há uma preocupação social de o que vai acontecer com essas pessoas, né? Que vão ser, digamos, left behind dessa evolução. Então tem esse conflito de visões de qual que vai ser o efeito social prático da AI também. Perfeito. Porque assim, se a gente abraçar a ficção científica e extrapolar o melhor cenário possível, o cenário mais otimista possível para as tecnologias de inteligência artificial, corram para as colinas, só vai sobrar emprego para quem desenvolver inteligência artificial. Acho que esse é o ponto que gera tanta resistência, né, para quem está observando de fora o desenvolvimento dessa tecnologia. Eu concordo em partes. Na verdade, eu sou otimista. O que eu acredito que vai acontecer é um florescimento do empreendedorismo. Então, isso vem acontecendo com o próprio avanço da tecnologia. Então, o advento, por exemplo, da AWS, do mobile, reduziu drasticamente o custo de você criar uma nova startup. Se você olhasse 10 anos atrás, para você criar uma startup, você precisava de, no mínimo, 5, 10 milhões de dólares. Hoje em dia, você consegue com 100 mil dólares. Então, houve uma redução drástica. A partir da AI, eu imagino que qualquer pessoa vai conseguir criar um novo site, criar uma nova empresa, um e-commerce, etc., investindo pouquíssimo. Então, eu sou otimista, eu acredito que vai propiciar esse florescimento mesmo do empreendedorismo e as pessoas vão conseguir, né, criar negócios, criar plataformas gastando muito menos e colocando seu produto, sua ideia no mercado, gastando muito menos. Eu acredito mais por esse lado. Não, mas acho que a gente está bem alinhado mesmo. Acho que o que a gente viveu aqui na TV é basicamente o mesmo cenário. Se você volta 30 anos atrás, você não imagina a criação de um canal de TV sem, no mínimo, alguns milhões, se não R$1 bilhão. É muito recurso aplicado, são muitos equipamentos, a tecnologia era muito cara. E hoje essa tecnologia ela avançou tanto a um nível permissivo para a criação de novos negócios. A BMC tem 3 anos de idade, a TV assim, a gente criou isso aqui com pouquíssimos recursos, a gente não tem R$1 bilhão para criar a TV do zero, para montar a antena no meio da Avenida Paulista, isso não existe, mas a tecnologia facilitou a entrada de novos players no mercado, o desenvolvimento empreendedor e, claro, a criação de tudo isso aqui que a gente vê na programação. Então a gente está hoje no YouTube, por exemplo, que é uma facilidade incrível para a transmissão de conteúdo ao vivo, a gente está em diversas plataformas, então acho que a gente alinha não com a inteligência artificial, porque
a gente ainda está percebendo os efeitos que podem ser sentidos e criados pelo desenvolvimento da tecnologia, mas simplesmente o avanço tecnológico permitiu isso aqui existir. Se a gente volta 30 anos, você esquece, isso aqui não ia existir nunca. Mas acho que basicamente é essa mesma linha, né? Com certeza, a gente vê, por exemplo, em vários mercados. Por exemplo, o Nubank também é um paralelo, né? Antes, um banco, era impensável você ter um banco sem agência. Então, o custo, né, imagina, de você ter ali centenas, milhares de agências, é uma barreira de entrada gigantesca. Proibitivo, praticamente. Hoje em dia, a gente vê, né, o Nubank, que tem essa liderança no banco digital, mas a gente vê uns 100 números de bancos digitais competindo de igual para igual com os grandes bancos sem ter nenhuma agência. Então, isso mudou o paradigma, distribuindo basicamente com o aplicativo, né, e com a interface puramente digital. Então, acho que isso a gente vai ver acontecer em múltiplos mercados e eu acho que a AI vai ser a inteligência artificial vai ser um agente muito importante nessa redução de custo e nessa facilitação de dispersão. A gente não está no cenário ainda final para esse avanço de tecnologia, mas pega o avanço de produtividade, de tecnologia que facilitou algumas ações de 15 anos para cá. Estados Unidos, é um polo de desenvolvimento tecnológico, nós temos diversas iniciativas por lá. Quanto que está a taxa de desemprego hoje nos Estados Unidos? Está um pouquinho acima de 3%. Baixíssima. Absurdamente. Pega Brasil também, a taxa de desemprego no Brasil está um pouquinho acima de 10%, se não me engano, um pouquinho abaixo disso. Pouco abaixo disso. Uns 9%, mais ou menos. Para o Brasil isso é incrível. Então, o aumento de produtividade, desenvolvimento de tecnologia, teoricamente não piorou o desemprego de 10 anos, de 15 anos para trás. Muito pelo contrário, né? A gente melhorou esses índices de emprego, na maior economia do mundo, claro, mas também aqui no Brasil, que Sim. É muito difícil você ter um desemprego baixo no Brasil. Para os padrões do Brasil, a gente está muito bem, pelo menos neste momento. E assim, com algumas agências bancárias fechando, com o desenvolvimento de bancos sem agência bancária, com muitos intermediários sendo cortados, a eficiência ela não gerou necessariamente o desemprego nesse cenário. Né? Total, tem toda a razão. Perfeito. E aí, por exemplo, aí eu começo a imaginar, tecer meus cenários aqui na cabeça para aplicação dessas tecnologias em diversos segmentos, em diversas companhias. Eu queria justamente perguntar sobre isso. Por que, por exemplo, a gente aqui no Brasil tem tanta dificuldade de desenvolvimento de tecnologia, mesmo com tantas startups, a gente tem vários unicórnios, tem muitos players de relevância internacional. Você acredita que para o desenvolvimento de inteligência artificial a gente está alguns passos atrás? Porque quando a gente olha, por exemplo, o principal termômetro que eu uso aqui na Bolsa de Valores, na BMC é a Bolsa de Valores. Uhum. São poucas as empresas de tecnologia efetiva que nós temos por aqui. E as startups abraçam justamente esse desenvolvimento Sim. tecnológico, encurtamento de alguns caminhos. A gente tem dificuldade hoje de desenvolver tecnologia no Brasil por conta de disponibilidade de recursos, até um pouquinho de mão de obra, e aí eu puxo para a inteligência artificial. Você acredita que a gente está conseguindo desenvolver iniciativas aqui dentro? Já surgem algumas empresas focadas em inteligência artificial? Ou realmente não é a nossa praia? A gente vai ter que se afastar desse campo e deixar para Estados Unidos, para a China, para outros países que fazem isso melhores do que a gente? Excelente pergunta. Bom, primeiro, só analisando esse contexto que você bem Perfeito. Colocou. Né? Se você pegar as 10 empresas mais valiosas da Bolsa Americana, pelo menos 7 delas são empresas de tecnologia. Então, tirando Aramco, que é listada lá, JP Morgan e mais alguma, todos são empresas de tecnologia. Perfeito. Quando você faz um paralelo para o Brasil, nenhuma delas é de tecnologia. Então, eu acho que tem um potencial gigantesco para investimento em empresas brasileiras de tecnologia, porque no futuro isso vai acontecer e as maiores empresas do Brasil vão ser empresas de tecnologia. Isso daí é inerente, vai acontecer. Então, acho que tem um potencial absurdo. Dito isso, um entrave que eu acho que a gente tem é a disponibilidade de engenheiros. Acho que a gente forma muito pouco engenheiros de tecnologia, engenheiros de software, engenheiros que sabem codar, que sabem produzir código. Então, para o curto prazo, isso daí é um dificultador. Agora, com a AI chegando, isso vai criar um level playing field para que surjam muito mais empresas de tecnologia do que hoje. Então, acho que essa barreira, né, essa dificuldade de engenheiros, de novo, a partir desse ganho de produtividade, você vai conseguir ter aí uma propensão muito maior para que pessoas que talvez não venham de carreiras de engenharia consigam criar empresas de software, empresas de tecnologia. E um último fator que você perguntou é como que está o Brasil dentro do cenário de AI?
eu diria que a gente está muito atrás, e eu acho que é virtualmente impossível da gente competir com as empresas que estão criando LLMs. O que são LLMs? LLMs são o Large Language Models. É o ChatGPT, é o Gemini do Google, Anthropic. É o PowerPoint da Elon Musk. Então, assim, esse espectro, eu acho que é virtualmente impossível de empresas, não só brasileiras, mas de grande parte do mundo, de competirem nessa seara, porque exige uma capacidade de processamento, uma disponibilidade de dados que são gigantescas. Dito isso, eu vejo uma oportunidade muito grande para localizações. O que é isso? Para você implementar modelos de AI para verticais específicas. Por exemplo, a BeHub. Nosso diretor de tecnologia, ele é ex-diretor de AI do Nubank e trabalhou 14 anos nos times de Machine Learning da Microsoft. Cara, o cara é um gênio, conhece muito de AI, um dos maiores referências do nosso país, e a gente está montando um time, montando muita tecnologia para quê? Para localização, para aplicação de AI para o universo brasileiro, para, por exemplo, aplicações relativas aos impostos, escrituração, cálculo de retenção de notas fiscais, para você fazer conciliação, categorização de transações financeiras que vão levar a um fechamento contábil. Então, e essas são aplicações localizadas de inteligência artificial. Para isso, eu acho que o Brasil tem aí um potencial gigantesco. E a gente vê também, por exemplo, o Nubank acabou de anunciar a aquisição da Hyperplane, que é uma empresa fundada por brasileiros no Vale do Silício para a criação de modelos de AI para bancos. Então, eu acho que assim, para essas aplicações localizadas por verticais, eu acho que o Brasil aí vai ser um dos grandes players, mas não nessa parte de LLMs, que eu acho que isso daí vai ser Estados Unidos e China, principalmente. Então, acho que é interessante a gente até pontuar isso. Investimento em inteligência artificial não é apenas investimento nesse tipo de inteligência artificial, mas Exato. Principalmente na aplicação dessa tecnologia em modelos de negócio. É o que as startups já faziam e agora vão fazer com a inteligência artificial também para o desenvolvimento de modelos de negócio. A gente já utilizava tecnologia não desenvolvida aqui dentro, mas a gente aplicava para algumas verticais de modelos de negócio aqui no Brasil. Então, isso vai se repetir, talvez, para a inteligência artificial, e agora buscando justamente essa escalabilidade, encurtamento de caminhos, aplicação dessa tecnologia, né? É um bom ponto. Assim, na minha visão, eu acho que as empresas que não se prepararem, que não aplicarem inteligência artificial nos seus negócios, nos seus modelos de negócio, elas estão fadadas ao declínio num horizonte não muito longo. Eu acho que vai ser absolutamente necessário as empresas implantarem a inteligência artificial na estratégia de seus negócios. Basicamente, como nós tivemos com a transformação digital, muitas companhias no Brasil não estavam presentes no ambiente digital e foram forçadas a isso pela pandemia. A pandemia salvou muita empresa porque foi obrigada a aplicar o seu modelo no ambiente digitalizado e aí destravou muito valor a partir disso. Claro, a pandemia é um evento catastrófico, uma crise sanitária muito assim, pesada em todos os sentidos, mas para muita companhia que estava confortável com o modelo de negócio, teve que se digitalizar e hoje continua digitalizada. Acho que talvez tenha o seu modelo de negócio salvo pela digitalização dessas estruturas. Com certeza, mas é importante frisar que além da questão sanitária, das inúmeras mortes, também a gente teve mais de 1 milhão de empresas que fecharam as portas durante a pandemia. Então, é importante também a gente frisar esse ponto, porque quem não tiver preparado, que não fizer esse movimento, eu realmente não vislumbro aí um futuro promissor, não. E é por isso, talvez, que tenha tanto olhar para investidor para startups de inteligência artificial. Acho que justificada aí esse destaque, essa atenção total a esse tipo de companhia. Eu tenho várias perguntas, inclusive sobre a BeHub, como vocês aplicam a inteligência artificial, já que a gente está conversando justamente sobre isso. Eu vou chamar apenas um rápido intervalo aqui na nossa programação. Daqui a pouquinho estaremos de volta com mais BMC New Deal. Estamos de volta ao New Deal, programa focado em novos mercados e investimentos alternativos da BMC. Seja bem-vindo. Você que não acompanhou o primeiro bloco estará disponível em todos os canais da BMC, distribuição de conteúdo, nosso canal do YouTube principalmente, mas também nas plataformas de distribuição de áudio, Spotify, Google Podcast, estamos
em todos os lugares. Então, se você se interessar por este segundo bloco do programa, também procure pelo programa completo, pelo conteúdo na íntegra. Estou aqui com Jorge Vargas Neto, CEO e fundador da BeHub. Nós conversávamos no primeiro bloco sobre ambiente para startups. Melhorou, mas não melhorou tanto em 2024. Nós temos um destaque, que é o segmento de inteligência artificial. Este está atraindo muito recurso, muito interesse do investidor. E aí eu queria justamente levantar essa bola e queria entender como funciona o modelo de negócio da BeHub, que você está aqui com a gente. Eu queria entender efetivamente o que a empresa está disposta a solucionar de problema hoje no mercado. E aí a gente avança na conversa para entender como vocês aplicam inteligência artificial, já que o senhor mencionava também que o head de tecnologia tem bastante histórico com o desenvolvimento de IA. Por favor, como é que funciona este modelo? A qual dor vocês estão dispostos a atender das empresas? Perfeito. A BeHub, ela é, digamos, uma comunhão entre o BPO financeiro mais a contabilidade. Ou seja, a gente está construindo um novo braço direito do empreendedor brasileiro para que a gente toque todas as atividades do espectro de administração financeira, contas a pagar, contas a receber, folha, a parte do RH, tudo isso de forma terceirizada. Ou seja, o empreendedor ele foca no crescimento do negócio dele e delega para nós todas as tarefas financeiro-administrativas. Perfeito. E aí, neste ambiente, afinal, como que vocês aplicam a inteligência artificial? Para a gestão, eu imagino que há uma dificuldade, porque cada empresa funciona de uma forma, você tem modelos de negócios diferentes, então é completamente diferente uma coisa da outra, uma empresa de tecnologia, uma empresa de saúde, uma empresa de informação, como é o caso aqui da BMC News. Mas para essas tarefas, eu já identifiquei talvez alguns caminhos a serem cortados pela inteligência artificial. Como que vocês adotaram, abraçaram essa tecnologia para atendimento de cliente? Excelente, Gabriel. Primeiro, assim, é importante a gente, quando vamos vislumbrar, por exemplo, o financeiro. Financeiro, digamos, a gente tem uma pirâmide que o aspecto mais estratégico vai ficar aqui em cima. Por exemplo, orçamento, aspecto mesmo de estratégia e alocação de recursos. E na base da pirâmide está processo de contas a pagar, contas a receber, registro, né, que é a parte, digamos, da escrituração das contas no balanço, nos demonstrativos financeiros, o FP&A. Então, todas essas tarefas, elas têm uma carga de repetição, de baixa variabilidade muito grande. E em todas essas tarefas a gente consegue, primeiro, orquestrar essas tarefas, estandarizá-las e depois automatizar, utilizando modelos, né, algoritmos de inteligência artificial ou não. A gente usa, né, os LLMs, mas a gente usa também Hidden Markov, a gente usa também embeddings, que são outros modelos de aprendizado de marketing, de máquinas que ajudam a gente a ter escalabilidade e ter também segurança, né, mitigar erros humanos ali, que quando são as tarefas repetitivas, eles são muito mais suscetíveis de ocorrerem. E da mesma forma que a gente tem isso no financeiro, a gente também tem no RH, que a parte da contratação e cultura, isso é muito estratégico, mas tem a parte de folha, de admissão, de extinção, que também são altamente repetitivas. E além disso, a gente tem um processo de confecção, né, de ajuste dos planos de contas, que aí a gente afina isso com cada tipo de negócio e a gente usa essa parte toda que a gente construiu, né, que digamos, a gente tem um que a gente chama de BeHub Graph, que é uma grande base de dados que permite que a gente, esse fornecedor aqui, a gente já tem uma base lá cadastrada que tem mais de 27 mil fornecedores cadastrados. Então, isso facilita a automação desse processo de registrar, categorizar e sumarizar transações financeiras. Perfeito. Como é que funciona o processo? É humano que faz e a máquina que supervisiona, ou seja, corrige, identifica certos erros, ou a máquina que faz e o humano supervisiona? Tem esse organograma das atividades dentro da empresa de vocês? Por exemplo, assim, a inteligência artificial é muito nova, às vezes a gente não confia tanto nesse tipo de tecnologia, fala, cara, será que eu vou deixar uma atividade crucial na mão da máquina? Ou não, será que eu vou deixar uma atividade que é repetitiva, mas também é crucial na mão de uma pessoa que pode depois da 50ª conta que ela for registrar, ela estar muito cansada, também existe este risco. Então, como é que funciona essas etapas e a comunhão entre mão de obra e tecnologia e inteligência artificial?
legal. É um conjunto de atividades dentro de tempos e movimentos. Então, primeiro de tudo, a gente tinha pessoas que conduziam múltiplas atividades dentro desse chamado back-office. E aí, o que a gente fez, um processo do Toyotismo chamado Genshi Genbutsu, ou Gemba, que é o See for Yourself. Então, a gente ia e media cada uma dessas atividades de forma a homogeneizar, a estandarizar essas atividades e começamos a orquestrá-las. Orquestrá-las significa, olha, isso vai entrar nessa parte, a gente vai conduzir esse tipo de atividades aqui, que é o Work in Progress, e ele vai sair aqui nesse throughput. E a gente mapeou 124 processos orquestrados. E a partir disso a gente foi medindo, olha, qual que é o volume de horas, onde que a gente está dedicando, qual que é digamos, o nível de variabilidade, etc. E aí a gente foi automatizando as tarefas a partir de modelos. E aí depois a gente chega num ponto que, olha, legal, então a gente automatizou as tarefas, tem um modelo atuando aqui. E aí a gente tem um grupo de humanos que ele audita essa automação que vem sendo feita para ver se aquilo está sendo acurado ou não, porque no final do dia a gente realiza um trabalho que ele é auditado, né? Ele é um trabalho regulado, então eu preciso de ter, digamos, essa garantia de acurácia no que eu estou gerando em termos demonstrativos financeiros para os nossos clientes. Então, foi esses tempos e movimentos que antes eram atividades por humanos, depois a gente levou isso para modelos, depois a gente leva para modelos trabalhando, mas tendo humanos interferindo. E além disso, a gente tem algumas atividades que a gente, por design, é feito por humano. Então a gente tem um papel muito relevante que é o do Key Account Manager, que é um braço direito mesmo ali do empreendedor, que ele está sempre ali atuando, é um humano, é um especialista em contabilidade, em tributário, etc. E ele está ali atuando para realmente dar esse white glove experience aí para o nosso cliente, mas usando tudo que a tecnologia tem a seu favor. Então ele usa, né, entra no cockpit e ele sabe, né, ter um pulso ali do cliente para entregar para ele o que ele precisa em real time. Era a tese primeira da BeHub ou vocês identificaram que no mercado havia ferramentas que poderiam facilitar a escalar o negócio? Como é que foi esse processo de desenvolvimento? Vocês já nasceram pensando nisso ou identificaram no meio do caminho, falaram, é uma oportunidade para crescer, uma oportunidade para aumentar o negócio? Boa, a gente já nasceu pensando nisso. Inclusive a empresa nasceu como Deep Blue Hub, porque Deep Blue foi o primeiro computador que venceu um campeão mundial de xadrez, o Garry Kasparov, em 97. E a gente viu que o nome era péssimo, então a gente fez um rebranding para BeHub, mas sempre foi o domínio inicial behub.ai, né, de Artificial Intelligence. Então, a gente sempre anteviu isso e a gente conduziu, né, os nossos movimentos pensando em preparar a empresa para isso. Dito isso, veio muito mais rápido do que a gente esperava. Então, o advento aí do ChatGPT aí mostrou que tinha aí um caminho para acelerar ainda mais essa transformação que a gente anteviu desde o começo. A tecnologia já existiu, acho que o ChatGPT ele mostrou para o mundo o potencial transformacional dessa tecnologia, porque a gente já desenvolve tecnologia de inteligência artificial há bastante tempo. Né? Sim, na verdade, sim, a inteligência artificial, né, o modelo do que se chama de Deep Learning, ele surgiu em 1956. Só que né, dentro de uma universidade chamada Dartmouth. Só que o que acontece? A capacidade computacional ela está muito aquém dos modelos. Então, houve um avanço incrível. Então, o que permitiu esse avanço todo foi a NVIDIA, né, que criou esses supercomputadores que têm uma elevadíssima capacidade de processamento. Né? Então, assim, é isso que está permitindo essa evolução. Então, se pensasse 5, 10 anos atrás, não tinha capacidade computacional para a gente ter aí a expansão dos modelos que a gente vê hoje. Então, acho que isso é fruto do avanço e, poxa, quando a gente chegar aí nos processadores quânticos, aí eu acho que o céu é o limite. Perfeito. E aí, por exemplo, vocês já nasceram pensando nisso. Essa foi a tese primeira da BeHub para o desenvolvimento do próprio modelo de negócios. A gente tem outras companhias hoje no mercado, algumas empresas que não aplicavam no modelo de negócios anteriormente a inteligência artificial, mas como está todo mundo falando disso, vai começar a pleitear o investimento nesse tipo de tecnologia. Quando a gente fala de gestão de recursos, ainda mais neste cenário em que o recurso está escasso para startups, ela é super importante. Sempre tem aquela verba na oferta
que é destinada ao marketing. Isso aí eu converso com muita startup, eu sei que, olha, isso aqui, essa verba aqui de recurso é tudo para marketing. Tem startup que faz emissão, capta recurso no mercado só para investir em marketing. Tem aquelas que tem uma pequena parcela. Você acredita que a gente vai ter essa caixinha, essa divisão dentro dos recursos administrados por captações pelas startups para investimentos em inteligência artificial? Isso é talvez uma necessidade para a partir deste momento, para escalar o negócio, já que a tese de toda startup é montar um negócio escalável? Olha, eu não sei se é exatamente uma alocação no budget destinada a AI, mas o que eu consigo te garantir é que hoje 100% dos investimentos em startups eles vão ter uma pergunta que é: ok, como é que a inteligência artificial impacta o seu negócio? Como é que você está pensando no seu negócio à luz do advento da AI? Isso vai estar em todos os pitches, tem que estar em todos os pitches do empreendedor, ele tem que saber responder essa pergunta na ponta da língua. Então, por quê? Porque, como a gente vinha dizendo, né, a inteligência artificial tem aí o potencial de disruptar aí a grande maioria dos modelos de negócio que existem hoje. Perguntar, por que eu vou assistir BMC se eu pergunto lá para o chat, ele me responde, até ele monta uma carteira de investimento para mim, faz o que ele quiser, né? Mas acho que... Perfeito. Mas essa a gente consegue responder automático, né? A gente fala, pô, aqui a gente está gerando conteúdo 24/7, exato, ao passo que o ChatGPT, por construção, ele está sempre olhando para o pedaço. Ele tem um gap, ele não tem ali, a base dele não é atualizada real time. Então, aqui você tem a notícia fresquinha, a notícia... Perfeito. Né? Então, seria uma resposta, por exemplo, né? Agora, cabe ao empreendedor falar qual que é a resposta dele para essa questão. A inteligência artificial vai acabar com o meu negócio ou ela vai potencializar, vai jogar gasolina nessa fogueira e vai fazer meu negócio escalar mais rápido? Exato. Talvez até como aconteceu com a BeHub, vocês não imaginaram, já nasceram aplicando recursos em tecnologia de inteligência artificial, mas não esperavam esse boom tão rápido. Então, pô, a tecnologia explodiu, você tem uma melhor eficiente ali em todas as áreas, todas as ferramentas que vocês utilizavam, talvez. Vocês sentiram que de algum tempo para cá aumentou o investimento, aumentou o interesse e a necessidade de ficar se atualizando o tempo todo, ela nasceu porque quando você cria uma ferramenta, você cria para ela perdurar, para ela ser utilizada a todo momento. Você acredita que a necessidade de se atualizar o tempo inteiro agora, ela é latente para qualquer investimento em tecnologia de inteligência artificial? Que o ChatGPT, ele já desapareceu porque agora é o GPT-4. Então, ele lançou no ano passado, agora já atualizou. A gente tem várias outras ferramentas que nasceram, foram atualizadas, melhoraram ou morreram. Então, a gente está num momento de muito experimentalismo aqui na tecnologia, né? Eu acho que cabe ao empreendedor, por exemplo, ser uma coisa que a gente pensa muito na BeHub, de como incutir nas pessoas, de como elas podem ser mais produtivas, como trazer mais produtividade para a empresa. E aí, por exemplo, processos que às vezes tomavam muito tempo, uma carga cognitiva muito elevada, a gente, em todas as áreas, a gente convida os líderes a pensarem, né, a repensarem como eles poderiam serem mais produtivos utilizando o que há de mais avançado de AI. Então, por exemplo, a gente tinha um processo lá de que os clientes sobem, né, fazem um upload na plataforma do extrato bancário. E aí depois as pessoas faziam uma espécie de um cara crachá. Hoje a gente já usa a inteligência artificial para ler aquilo, já colocar numa tabela e já fazer esse reconhecimento dentro da categorização num processo semi-automático de conciliação dentro do plano de contas das empresas. Isso aí levava, por cliente, às vezes mais de 100 horas. Então houve um ganho de produtividade absurdo. E da mesma forma a gente também teve ganhos nas mais diversas áreas, desde marketing, RH, na parte de screening de currículos. Então, assim, todas as áreas hoje pensam em inteligência artificial, pensam em ganho de produtividade a partir da tecnologia. Perfeito. E aí, olhando para um cenário um pouco mais amplo, a gente está ainda com Selic apertada, com um cenário muito incerto, uma moeda estrangeira também bastante valorizada, o dólar subiu bastante recentemente, mas a gente sabe que este cenário na semana que vem pode mudar completamente. Perfeito. No ano que vem pode mudar completamente. Talvez daqui 5, 6 anos, que é um ambiente até curto em relação a investimentos em startup, pode mudar completamente. Falando para distante das empresas, agora olhando para o investidor, aquele que está selecionando startups no momento, que está assistindo aqui a nossa programação, ocasionalmente ele foi impactado por esse tipo de conteúdo. Quais os riscos de você avaliar
companhias e o investimento destinado por um longo prazo, impactado principalmente pelo curtíssimo prazo, porque a gente tem um cenário hoje que pode não ser o mesmo daqui a 10 anos. Quais são os alertas e talvez os riscos a serem evitados pelo investidor neste momento na hora de selecionar companhias para colocar dentro do portfólio? Perfeito. Isso em startups. Isso em startups, por Perfeito. favor. Em startups, eu diria que o investimento ele é completamente diferente. Porque o investidor de startups ele não tem que olhar ali na performance de hoje. Né? Por exemplo, o investidor de bolsa, ele tem que olhar qual que é o EBITDA, poxa, qual que é o yield que essa empresa está gerando, dividend yields desse negócio. É um outro tipo de investimento. Quando o investidor está investindo em startup, ele está buscando uma empresa que ela vai gerar ganhos desproporcionais, ou seja, ele está buscando uma empresa que ela tenha um potencial de geração de valor exponencial. Então é diferente, né? Ele precisa olhar ali, ela está construindo o mercado, ela vai gerar um ganho ali que vai ser desproporcional. Então, por exemplo, no caso da BeHub, nós estamos crescendo mais de 400% ao ano. Isso ao longo dos últimos 3 anos. Constantemente. No primeiro ano foi 560, no segundo ano 420, esse ano a gente deve crescer aí mais de 600%. Então, cara, se a Selic tiver 10,5% ou se tiver 20%, cara, o nosso está crescendo 400%. Não tem um problema. E o investidor, ele precisa buscar alternativas, né? Alocar o seu capital em empresas, startups que vão ter essa potencial de crescimento, né? Porque, de outra forma, ele vai ficar muito suscetível ao comportamento do mercado. Então, ele precisa investir em startups que vão criar novos mercados, que vão criar oportunidades realmente exponenciais, e é para isso que o capital dele está investindo. Naturalmente, que você tem um risco muito grande atrelado. Então, por isso é importante ter essa diversificação, etc. Mas algumas empresas ali vão ter que gerar esse tipo de ganho para ter aí esse o retorno do investimento, né? Acho que é o foco principal. Todo investidor que investe em startup pensa no exit, pensa na hora de sair, e tem que pensar mesmo, tem que pensar justamente na valorização do capital. Afinal, é um investimento. A gente está, claro, gerando aqui novos negócios, criando uma empresa do zero, mas também tem a questão do investimento, tem que ter o retorno daquele recurso, e não no longuíssimo prazo com aqueles pagamentos, mas sim com a valorização do equity, a valorização do capital. Então essa é a mentalidade primeira e principal do investidor quando entra numa startup, né? Total. Às vezes o investidor fica mais confortável de entrar no pre-seed e sair logo nas fases iniciais, eu saio no Series A ali, já pulo fora do barco, porque daqui para frente não é mais meu negócio. Também é importante saber distinguir qual que é o perfil de investimento, né? Total, assim, e às vezes, o que acontece? O maior erro da história da Sequoia foi ter saído da Apple no IPO. Então, eles tiveram um ganho de 26 milhões de dólares. Poxa, né? Eles investiram um pouco mais de $1 milhão, saíram no IPO, tiveram um ganho de 26 vezes. Pô, que incrível. Cara, se eles tivessem mantido esse investimento, a Apple hoje vale quase 3 trilhões de dólares. Poxa. Então, assim, da mesma forma que o Masayoshi Son do SoftBank também se arrependeu de ter vendido 5% que ele tinha da Nvidia, que hoje talvez ele seria o homem mais rico do mundo. Então, é difícil saber, né, quando sair, quando realizar o lucro também, quando você está nessas oportunidades exponenciais. É difícil. Eu acho que assim, quando você tiver uma empresa dessa, agarra e surfa o quanto dá, né? Vai vendendo aos pouquinhos, mas não vende tudo. É o caso do SoftBank. Investiu no Alibaba e hoje ainda mantém uma participação relevante, mas vem vendendo aos pouquinhos aí para manter. Realizando aos poucos, mantendo aquele... vai criando um fluxo também de recursos para dentro do SoftBank, mas você tem ainda um equity muito valioso no mercado internacional. Porque eu converso muito com investidores de startup, principalmente de fundos, e aí tem aquele critério muito definido, fala, Gabriel, até aqui eu tenho que sair nessa emissão, porque daqui para frente não é o meu perfil, eu não quero nada assim no meu portfólio. E aí, às vezes você perde muitas oportunidades, às vezes você evita alguns problemas, e aí cabe, claro, ao perfil do investidor. Já conversei com muitos aí que são early stage total. Falou, Gabriel, eu só gosto de early stage, eu saio assim que o negócio começa a ganhar um pouco mais de tração. Já realiza, já vai para a próxima, e aí gera muito volume, gera volume de exit, falou, não, nós temos mais de não sei quantos exit, a gente conseguiu rentabilizar o patrimônio,
e aí vai de perfil para perfil, Claro. Mas dá para perder também bastante oportunidade nesse tipo de relação. E aí, por exemplo, eu queria fechar essa nossa conversa com um cenário um pouco mais amplo, falando um pouco sobre vocês, sobre mercado em geral. Quais os principais objetivos a partir de agora, já que vocês desenvolveram o negócio, estão em franco crescimento nestes últimos 3 anos, está tudo pronto teoricamente, e aí eu deixo uma pergunta, exatamente, está tudo pronto? Vocês imaginam que a estrutura B-Hub já está num ponto que vocês imaginam como o adequado ao que vocês imaginavam lá atrás, que vocês acreditavam lá atrás, o que vocês desenharam no início das operações, e a partir daqui quais os principais objetivos, já que a empresa está sempre olhando para frente? Boa. Eu acho que a gente evoluiu muito, mas eu diria que assim, a gente ainda está no primeiro minuto do primeiro tempo. Tem muita coisa ainda para a gente expandir, para a gente desenvolver, mas o que eu diria é que a gente teve uma grande descoberta ao longo desse último ano. A gente viu que o nosso modelo de negócio, a gente está sendo uma espécie de XP do back-office. Em que sentido? A gente tem feito parcerias com alguns dos maiores escritórios de contabilidade, da forma que eles atuam como B-Hub Partners. Então, é uma espécie de agente autônomo, né, para B-Hub. Então, ao invés deles ficarem nessa carga manual e ter a margem bem apertada, né, porque você vai precisar de muitas pessoas, porque o governo vem aumentando também a burocracia. Então, ele criou ECD, ECF, REINF, que são obrigações acessórias que surgiram nos últimos anos, o que requer do contador contratar mais pessoas esmagando a margem. Então, ao terceirizar o processamento para nós, ele fica com um relacionamento, com um aspecto consultivo, e a gente fica com todo esse processamento, né, das obrigações acessórias, das obrigações, contas a pagar, contas a receber, fiscal, etc. Então, acho que esse modelo aí tem trazido para nós um vasto crescimento e uma oportunidade de ganha-ganha com o mercado contábil estabelecido. Então, isso daí, combinado com a tecnologia, é o que está gerando aí esse crescimento aí exponencial para nós. E o objetivo agora é estender este modelo de negócio, aplicar efetivamente e tirar o melhor dele. O nosso objetivo é seguir nesse modelo, angariando aí mais e mais parceiros das melhores empresas de contabilidade do Brasil, que a gente almeja aí chegar no IPO no horizonte aí de 3 anos daqui. Perfeito. E para frente, olhando para startups em geral, você imagina uma melhora no ambiente daqui a alguns meses, teoricamente? Porque quando a gente olha para o ambiente macro, para as maiores empresas, IPOs, ninguém quer falar disso agora. A gente tem uma história ou outra, mas o capital está muito restrito, talvez sejam as mais afetadas pelo ambiente mais apertado. Para startups em geral, aquelas mais em estágio inicial, incipiente, você imagina uma melhora a partir daqui? Quais os fatores você acredita que sejam os primordiais a serem atendidos para que o ambiente para startup comece a melhorar? Gabriel, não é taxa de juros, é produtividade. Gabriel, não é taxa de juros, é um ambiente acertar em relação a temas mais macroeconômicos, a Estados Unidos. Como é que está a ideia de vocês para, por exemplo, os pontos a serem atendidos para que o ambiente comece a ganhar um pouco mais de tração? Eu acho que o fiel da balança é a taxa básica de juros americana. E aí, na minha visão, vai ter que descer, porque o contexto da dívida americana é insustentável. Então, eles vão ter que reduzir essa taxa básica de juros. Com certeza, eu vislumbro aí pelo menos 2 reduções nesse ano, e isso daí é o que falta hoje para a gente ter aí uma melhora ainda maior no mercado de investimentos de startups. Então, eu acho que a hora, na verdade, do investidor investir é agora. Se eu fosse um investidor de startups, eu investiria agora, aproveitando ainda que está a balança mais pró-investidor do que para o empreendedor. Perfeito. Mas para o empreendedor, eu vislumbro que vai melhorar aí para o segundo semestre e mais adiante. Perfeito. Valuations ainda muito apertados, o investidor ainda com muitos riscos na mesa, analisando muitos pontos, aí bastante criterioso ali com o modelo de negócio, então está pesando mais a balança para o lado do investidor neste momento. São ciclos de mercado, né? A gente vai viver isso daqui a alguns anos novamente, como também vamos viver um movimento de expansão, de otimismo generalizado. O mercado funciona desta forma, por isso que ele existe, né? Por isso que tem altos e baixos. Gostaria de agradecer imensamente, que participação incrível, muito obrigado pela conversa, seja sempre bem-vindo e, claro, em próximas ocasiões a gente vai ter bastante coisa para discutir. Espero que a B-Hub continue crescendo aí. Desejo sorte na aplicação desse modelo de negócio. Deus te ouça. Gabriel, BMC News, sempre um prazer estar aqui. Ótima a conversa e conte conosco
Sempre, de novo, um prazer vir dividir e trocar com vocês. Maravilha, e para você que está nos acompanhando neste momento, lembrando, vou fazer um alerta aqui a você. O New Deal é um programa semanal, então na próxima semana, na próxima terça-feira, retorne à nossa programação se você gostou desta conversa, quer escutar mais sobre novos mercados e investimentos alternativos. Eu lembro que também temos uma parceira no desenvolvimento deste programa, a Hearst Capital, para você que está buscando investimentos descorrelacionados, investimentos fora da Bolsa de Valores, também visite o site. Basta escanear o QR Code que está aparecendo agora na sua tela para conhecer um pouco mais sobre a Hearst. Eu fico por aqui e, claro, um abraço a todos e agradeço por terem acompanhado a íntegra desta conversa. Tchau, tchau.